Ao falar de mulheres fortes, determinadas, da cidade de Jataí, não há outro nome que surja na mente de todos nós. Ela é juíza de direito e tem uma luta incansável pela defesa dos direitos da mulher. A nossa líder inovadora de hoje é a juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, doutora Sabrina Rampazzo. Seja bem-vinda, doutora. É uma honra poder recebê-la aqui no nosso líder inovador. Obrigada, Thiago. É uma honra para mim estar aqui. Agradeço demais o convite, né? E a fala, né? Mulher forte de Jataí. Muito me honra, né? Estar representando as mulheres de Jataí. Doutora Sabrina, se falar em mulheres fortes e determinadas, não tem como a gente não pensar na senhora. E para mim é motivo de muita honra, né? Nós aqui do Projeto Líder Inovador poder recebê-la aqui como a nossa líder inovadora de hoje, trazendo toda essa representatividade e toda essa diferença que a senhora fez na nossa sociedade, né? Jataí ganhou muito com a vinda da senhora e com certeza a senhora salvou e salva muitas vidas, né? Então isso é algo que a gente precisa reconhecer sempre e agradecer. E a gente sempre começa o nosso líder inovador perguntando, né? Quem é Sabrina Rampazzo? Nossa, que pergunta difícil. Então, Sabrina é uma mulher que sempre teve a justiça, eu falo, nas veias. Então, antes mesmo de ser juíza, eu sempre me indignei com injustiças. Eu sempre entrei no meio, principalmente dos vulneráveis. Sempre que eu vi uma situação de uma mãe com filho, de um idoso apanhando, eu entrei literalmente no meio. Eu não era juíza ainda. Então isso me dói, injustiça me dói. Então eu falo que a justiça está em mim, antes mesmo de eu passar, né, no concurso. Eu tive um exemplo na família, que foi um avô, que foi advogado, passou no concurso para juiz e não assumiu o cargo, porque ele não se achava digno do cargo. E ele me inspirou a escolher, né, a carreira da magistratura, meu avô materno. Depois eu tive a honra de trabalhar com um juiz também, que hoje não está entre nós, mas que é uma pessoa que me inspirou também a escolher o cargo. Mas antes mesmo, eu acredito que ele já tinha me escolhido. Porque eu falo que eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu falo, quando as pessoas me perguntam se eu gosto, eu sempre respondo que eu amo, que gostar é pouco. E amo minha profissão, né? Mas Sabrina, para além do judiciário, né? Sabrina é uma mulher discreta, é uma mulher fechada. Dizem que sou uma mulher elegante. São as falas, né, das pessoas. Casada, né, e meu marido sempre me acompanha, não só nos momentos de carreira, mas fora dela, sempre comigo, meu guarda-costas. Tenho uma filha também que me inspira a deixar um mundo melhor para ela. E sou uma mulher que aprecio a dança. Esse é um lado que poucas pessoas, né, conhecem. Então, antes de ser juíza, eu dançava, né, dança de salão, uma paixão que eu deixei e que ficou guardada aqui, né, no meu coração, e que hoje danço com meu marido. Não faço apresentações mais artísticas, mas cheguei a fazer um lado que as pessoas não conhecem, né? Mas é uma mulher forte, sou uma mulher forte, me considero corajosa, pouca coisa me põe medo, eu costumo enfrentá-los. Tive uma mãe muito forte, uma avó muito forte, então venho de uma linhagem de mulheres que estavam à frente do seu tempo. Mulheres que divorciaram numa época que nenhuma mulher divorciava, mulheres independentes financeiramente, que são aí as minhas raízes, né? Então eu falo que se eu sou forte e se eu dou frutos é porque eu tenho raízes fortes. Também não posso deixar de mencionar meu pai, que também é um homem
que nunca disse que eu não poderia algo, ou que aquilo não era para menina. Então, ele sempre me inspirou e me deixou crescer, ele nunca cortou as minhas asas, ele sempre tratou os filhos de forma igual. Então, eu também acho que eu sou parte dessa criação, dessa mãe, desse pai. E acho que é isso. E a senhora deu umas pistas aí, né, na fala da senhora, além dessa inspiração. E tem muita coisa que a gente vai extrair dessa fala da senhora, viu, doutor? Mas para começar, essa referência em casa, né? Na visão da senhora, qual que é a importância dessa referência em casa, né? De ter essa base de mulheres fortes e também de ter uma base em uma casa que os homens respeitavam essas mulheres. Eu acho que faz toda a diferença. Quando você vê o seu pai tratando a sua mãe de forma igual, elogiando, enaltecendo, do lado, que vai para a cozinha fazer a comida, que sua mãe está junto com ele. Meu pai foi piloto de Stock Car e minha mãe estava junto com ele nos momentos das corridas, dos treinos, com os filhos juntos, muito companheiros. Eu não me lembro de brigas dos dois. Eles hoje são separados, mas eu percebo que meu pai tem um olhar e uma fala de carinho para com a minha mãe. Então esse respeito e esse carinho eu guardo. E é exemplo, né? E quando a gente cresce vendo esse tipo de modelo familiar, é esse que você quer e é esse que você acaba reproduzindo também, né? Então eu acho que faz toda a diferença, né? Eu e meu irmão, a diferença nossa é de 2 anos. E meu pai, quando ele queria que algum dos filhos corresse de carro, ele ofereceu para os dois. Ele em nenhum momento disse, esse é para o filho homem. Ele sempre ofereceu todas as oportunidades para os 3 filhos que ele tinha, 2 mulheres e um menino, e de forma igual. Então eu acho que isso mostra que nós fomos criados iguais, né? Então dentro de casa nós éramos iguais em tudo, em todas as oportunidades, em todos os momentos. Isso faz com que a gente ache lugar. Eu acho meu lugar em qualquer espaço, né? Não tem ninguém que vai me dizer não se eu não ouvir esse não em casa, porque eu não ouvi nem do meu pai nem da minha mãe. Então, assim, meu pai tem muito orgulho da juíza que eu me tornei, tem medo também por mim, né, pelos percalços que a gente já passou, mas se orgulha demais da filha que ele tem. Sempre fala, sempre beija, sempre abraça e cobra a presença, apesar da distância. Então, assim, é um pai muito amoroso. Esse é o pai que eu tive de referência, um pai muito amoroso dentro de casa. E extraindo mais um pouquinho aí da fala inicial da senhora, como que foi essa escolha, né? A senhora já citou que foi um exemplo do avô que era formado em Direito, que fez concurso para juiz, mas essa tomada de decisão pela carreira jurídica, né? Sair lá do ensino médio e caminhar para a carreira jurídica, vir ser juíza, né? E chegar aqui na nossa cidade. Então eu fiquei bastante em dúvida entre Direito e Medicina. Achava a profissão da medicina uma profissão muito bonita. Durante os meus caminhares de faculdade, eu sempre me interessei por partos, por exame de corpo cadavérico, assisti ainda na faculdade por conta própria. Então, me interessava muito também a medicina e eu fiquei muito em dúvida entre os dois. Cheguei a fazer um teste vocacional com psicóloga na época para eu saber que caminho seguir. E ela disse qualquer um que você seguir, ou a medicina ou o direito, você será bem-sucedida. E eu fiz o direito, foi uma escolha logo de início, talvez influenciada pelo meu avô. E aí eu segui a carreira da jurídica, trabalhando com um juiz durante 5 anos, que me inspirou na magistratura. E aí eu não quis Ministério Público, Defensoria, eu queria porque ele me espelhava, né? Eu me espelhava nele. Então, assim, acredito que o direito me escolheu.
Hoje eu falo que o direito cura. E apesar de eu não ter escolhido a medicina, eu hoje tenho uma possibilidade, através das minhas mãos, curar. Quando eu digo curar, porque através do direito, a gente restaura liberdades, a gente restaura vidas, a gente restaura esperança, a gente alivia corações. Então eu acredito, como você disse no início, que a gente acaba salvando vidas da mesma forma. Então eu estou extremamente realizada na minha profissão hoje, tendo escolhido o direito, porque eu acho que eu também consigo ajudar muitas pessoas, salvar vidas e fazer transformação social na vida de muitas mulheres que chegam, mulheres e homens, porque eu também escuto dos homens, obrigada doutora, a senhora me resgatou, mães que recuperam os filhos drogados. Então é essa mudança que me move. Não escolhi minha profissão por dinheiro, não escolhi por status, não tenho pretensão de seguir carreira no sentido de me tornar desembargadora, porque essa é uma vaidade que eu não tenho, nem pretensão. Eu prefiro estar próximo das pessoas carentes, no dia a dia, fazendo mais mudanças, porque eu acho que eu consigo aqui em Jataí fazer mais do que em Goiânia, por exemplo. Eu consigo ter mais contatos, mais acessos e fazer muito mais pelas pessoas que procuram. Então, eu não encaro o meu trabalho como um trabalho. Para mim é uma missão. E se é uma missão, uma parcela que Deus dá para o juiz, porque eu nunca julgo a pessoa, eu nunca sei quem está atrás, quem é aquela pessoa por trás, eu julgo os fatos. Mas só de julgar é uma parcela de um poder que eu acho que é divino. Então, se eu hoje trabalho com isso, para mim eu tenho uma pequena missão. E se não for um sopro divino no ouvido, a gente acaba cometendo injustiças. Então eu também levo a minha fé junto, para que eu cometa o mínimo de injustiça possível. O meu objetivo nunca é punir, é de fazer justiça. E se fazer justiça é absolver alguém, essa pessoa vai ser absolvida. Né? Então, assim, eu sempre quero e peço que eu esteja sempre, pelo menos, certa para não cometer injustiças. Então, eu sempre peço que Deus me revele verdades no curso de um processo, sempre. Que fala mais lindo, doutora, e emocionante. E eu pergunto para a senhora, né, esse caminhar, né, de vir para Jataí, de chegar aqui na nossa cidade, de estar aqui conosco, né, e a gente poder ter essa honra de tê-la aqui conosco. A minha vinda para Jataí não foi uma vinda feliz, porque eu falo que eu escolhi, mas eu fui forçada, porque na comarca onde eu estive, 8 anos antes de vir para Jataí, eu passei por uma situação de perigo, de risco. Minha família passou risco, né, de morte junto comigo. Nós vivemos, nós três, né, eu, meu esposo e minha filha, escoltados pela polícia militar durante 1 ano. E aí, parece que naquele momento, o meu ciclo tinha se encerrado naquela cidade. E aí Deus me abriu as portas de Jataí. Não estava aberta, não tinha vaga de Jataí aberta, edital aberto. Eu não tinha o meu olhar voltado para Jataí, mas recebi uma ligação de um corregedor do Tribunal de Justiça perguntando se eu gostaria de trocar com um colega que aqui estava, que gostaria de sair. Aquela oportunidade foi a oportunidade que eu tive de viver uma vida mais tranquila, com mais qualidade de vida, eu e minha família. E meu esposo falou, vamos, né, me incentivou demais por me ver naquela situação e viver junto comigo toda aquela agrura. E aí a gente veio, conhecemos Jataí, e aqui em Jataí eu falo que todos os lugares que eu passei, Deus sempre me deu sinais de que aqui eu deveria estar, né? Então, não foi diferente em Goiatuba, nem em Panamá.
E não foi diferente aqui em Jataí. Então eu pedi um sinal, quando eu fiz a visita, de que eu deveria estar nessa cidade, né? E ele me deu o sinal. E aí eu pensei, é para eu vir para cá. Eu tenho alguma missão aqui com essas mulheres. E aí nós saímos de lá, viemos para cá. Uma vida bem mais tranquila, mais calma, dentro do possível. Mas pelo menos sem os riscos que a gente correu lá na outra cidade. Então, Jataí me acolheu, né? Eu me senti muito acolhida, eu e meus familiares. Recebi o título de cidadã jataiense, que para mim foi uma honra muito grande. E hoje estou aqui, né? Defendendo os direitos das mulheres, mulheres em situação de violência. Um trabalho que no início eu achava que era pequeno e depois eu fui percebendo a grandiosidade dele quando você consegue resgatar uma mulher, quando você consegue proteger, salvar. E hoje eu me empenho ao máximo para que eu possa transformar a vida delas. Algo que eu acho muito admirável no trabalho da senhora é essa preocupação com o acolhimento, né? Além da senhora cumprir esse papel de que é do juiz, né, de julgar aquela situação, dar o tratamento jurídico que a situação necessita, né, mas a senhora tem essa preocupação muito grande com o pós, né, com o durante, que quando chega a denúncia para a senhora, e com esse pós, né, como que essa mulher vai ficar, né, e a gente vê a senhora atuando diretamente, né, a gente escuta sempre, a doutora Sabrina me ligou, a doutora Sabrina me pediu, a doutora Sabrina, né, atuando pessoalmente nesse acolhimento. E isso é uma visão muito diferente e a senhora inova, né, no judiciário, trazendo esse engajamento mesmo com o lado social. Sim, eu não consigo trabalhar de outra forma, né? Em todos os lugares por onde eu passei, eu preciso estar próximo. Se eu não estou próxima, eu não enxergo a realidade. E estar próxima não significa que eu estarei sendo parcial. Muito pelo contrário, eu vou ampliar o meu olhar, né? E eu vou conseguir acolher e vou conseguir atender essa pessoa de forma mais justa, atendendo todas as necessidades daquela pessoa, né? Quando eu falo da pessoa, é da mulher, dos filhos, desse marido autor de violência, que seja, todos, né? Então, eu recebo tanto as mulheres quanto os homens no gabinete, quanto as mães dos homens, e elas criam um certo vínculo, vamos dizer assim, porque da mesma forma que eu falo para as mulheres que nada vai acontecer a elas, eu digo para as mães dos homens que nada de ruim vai acontecer com eles além da prisão. E isso é uma angústia que a gente tira do peito daquela mãe, né? E aí elas são agradecidas, né? Porque passaram por aquele processo, nada lhes aconteceu, saíram às vezes melhor do que entraram. E elas falam, e agora talvez a justiça vai dar um jeito. Então elas acabam me confidenciando muitas coisas, né? Ali falando dos filhos dela, das expectativas de que eles parem de usar drogas, e a gente tenta atender isso também, né? Para que a gente possa trazer o humano desse homem que se perde quando ele começa a fazer uso de droga, né? E o lado animal vai tomando conta, e essa mulher já não tem aquele filho mais. Então a gente tenta ali se aproximar mesmo, e quando eu falo é das partes, dos dois, né? Uma proximidade que eu reputo sadia, porque eu consigo olhar de forma ampliada para os casos e atender os dois lados na medida do possível, né? A gente está ali para tentar ajudar esse homem a enxergar as respostas da violência que ele acaba usando nos relacionamentos dele, e tentar fortalecer a mulher dos dois lados. Não adianta trabalhar só com as mulheres, eu preciso trabalhar com o homem também. Então é um conjunto. E para eu ter noção do conjunto, eu faço audiência de acolhimento com mulheres, faço audiência de acolhimento com elas e com eles, com os familiares dela, com filhos, né, para eu poder ter essa visão. As psicólogas sempre me auxiliando nessas audiências, para a gente tomar rumos, para que a gente seja, tanto para aquela mulher quanto para aquele homem, rede,
para que a gente possa ser rede de apoio. Que lá na frente, se ela tiver qualquer problema, ela vai saber que quando ela bater na porta, essa porta vai estar aberta. Literalmente, as portas do juizado, elas sequer fecham. Eu falo que a gente tem um problema lá com portas, que a gente não consegue arrumar, porque eu falo que é a vontade das portas estarem sempre abertas, sempre. A senhora tem canal direto que as mulheres podem falar com o juizado, né? WhatsApp, Instagram, e as mulheres procuram, os homens, terceiros fazendo denúncias, e aí a gente tem essa proximidade, essa facilidade, né? E um trabalho que a senhora desenvolve também é essa questão da prevenção, né? A senhora, quando chegou aqui, juntamente com um grupo de mulheres, né, engajou um projeto, que é um dos projetos que eu acho mais bonito desenvolvido por essa cidade, que é o projeto Colmeia, que tem essa visão de trazer esse fortalecimento das mulheres, trazer esse acolhimento e dizer, olha, tem um grupo de pessoas que estão zelando por vocês, que estão nessa situação. Exatamente. Eu cheguei em Jataí, eu já tinha um projeto em andamento há vários anos, né, fazendo um trabalho magnífico. Então eu falo que o juizado não conseguiria fazer um bom trabalho sem esses parceiros, né? Sem o Colmeia, sem a OAB, Mulheres Empenhadas, sem o Ministério Público, sem a delegacia especializada. A Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, é um trabalho de muitas mãos, né? E nós, unidos, somos muito mais fortes, né? Então eu falo que quando eu cheguei aqui, eu tive a grata satisfação de encontrar muitas parcerias, né? E parcerias que hoje estão mais fortalecidas e que por onde eu vou eu digo, né, que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos, né? E o Colmeia, o nome já diz, né? Uma colmeia, né? Uma união de esforços, um nome muito característico para Jataí, né? Que diz muito aqui em Jataí. Então, se nós temos números que nos desagradam, nós temos uma rede também muito forte para fazer frente a esses números. E é por isso que o trabalho vem sendo bem feito. E doutora, a gente sabe o quanto é desafiante essa área de segurança pública, né? Diariamente a gente lida com situações que a gente sequer possa imaginar que isso aconteça. Jataí é uma das cidades que, como a senhora mencionou há pouco, tem índices muito altos de violência contra a mulher, e muitas vezes violências muito intensas, né? Violências físicas mesmo, né? Para além da psicológica, da moral, da financeira, mas física mesmo. E como é para a senhora lidar com isso, né? E conseguir manter um equilíbrio diante de situações tão radicais, né? Às vezes de muita maldade, que extrapola aí todos os limites que a gente possa sequer pensar. Não é fácil, não é fácil. Às vezes as pessoas pensam que a gente é forte, que a gente não sente, né? E a gente sente. Então, já teve audiência que eu terminei e fui pro banheiro chorar. E casos que a gente vai lendo ali e a gente vai até embargando a voz, porque são casos graves e você se coloca imaginando na situação daquela pessoa e você sente, né, como se você estivesse naquele lugar e sentindo aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele medo. Então, assim, não é fácil. O nosso emocional tem que ser muito bem zelado, né? Eu falo que muitos juízes hoje têm problemas seríssimos de saúde, que vão de depressão, ansiedade, não conseguem dormir, pânico. Então, assim, a gente tem que zelar por esse lado, porque um cego não dirige outro cego. E para eu conseguir lidar com tantas situações de desequilíbrio, crimes, eu tenho que estar bem. Né? Então eu preciso zelar de mim mesma para eu conseguir dar conta do que chega para mim. Porque eu preciso encorajar mulheres e eu preciso demonstrar força, eu preciso falar com elas de uma forma que elas confiem, que elas saibam que quando eu dizer nada vai te acontecer, ela sai de lá sabendo que nada vai lhe acontecer. E para isso eu tenho que trabalhar muito, para eu manter uma rede fortalecida,
e tenho que manter uma postura, né, uma preocupação com uma postura. Eu preciso que os homens que vão até mim tenham medo. Eles jamais vão conhecer a Sabrina por trás do uniforme, porque eu preciso que eles tenham receio do peso da mão da justiça, da caneta da justiça, né? Porque se nada intimidar, essas mulheres vão continuar sofrendo, né? Então, assim, eu falo que a gente veste o uniforme mesmo. A Sabrina, quando chega no fórum, é outra. E quando ela sai, é onde vem, às vezes, o choro, a tristeza, a necessidade de colo. Às vezes as pessoas não veem, né? Mas a gente precisa. E aí eu tenho, né, o meu lado místico, né, que eu sempre trabalho, né, as minhas meditações, né, a minha casa é uma casa com muitas plantas, porque eu acredito muito no poder de cura das plantas, pedras, o meu sono é restaurador, porque eu preciso estar bem para atender essas mulheres, mas não é fácil. Quem pensa que a magistratura é fácil, quem pensa que é fácil, não é. A responsabilidade é muito grande. Já teve vezes de eu fazer uma sentença e meu coração apertar e eu mudar a sentença inteira. Como se Deus estivesse me falando, não é por aí. E eu confio muito no que me vem de intuição também. E é esse sopro que eu falo que às vezes a gente tem, que são desses anjos, dessas entidades que acompanham a gente, que fazem com que a gente enxergue, às vezes, além daquilo que nos é mostrado no processo. Então, a gente tem que manter a nossa fé, né? Não só a título de proteção, mas para a gente conseguir julgar bem, para a gente poder atuar de forma justa, né? E essa é uma preocupação muito grande minha, né? De ser justa. A senhora começou falando que a senhora que representa... A senhora é a justiça e termina dizendo em ser justa, né? E eu gostaria que a senhora falasse desse desafio da sociedade ainda contra as mulheres, né? Esse desafio que a gente carrega ao longo da história, né? E que a mulher continua ainda no tempo que nós estamos, com todos os avanços, ainda enfrentando muitas injustiças, enfrentando muitas resistências, ainda sendo subjugada, né? E tendo que lutar muitas vezes com unhas e dentes para ocupar os espaços que ela deseja. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque é a área a especialidade da senhora, e eu acho que quem nos assiste espera ouvir isso, né? E com certeza também a gente pode tocar o coração de alguém. É uma caminhada longa, né? Essa caminhada da igualdade de direitos, embora na Constituição está lá no artigo 5º, lindo, maravilhoso, dizendo que todos são iguais perante a lei, independentemente de sexo, a gente sabe que a realidade é muito aquém do que a lei diz, né? Então eu vejo que as mulheres avançam, mas que cada avanço ele tem que ser o tempo inteiro fiscalizado, porque os nossos direitos eles vieram por meio de lutas e nenhum direito vai permanecer também se não for por meio de lutas. Então nós precisamos ficar sempre atentas, porque tramitam muitos projetos de leis para que os direitos sejam derrubados, até série querendo desvirtuar toda a história de Maria da Penha, que deu um nome a uma lei, né? Um caso foi parar nas cortes interamericanas e que se tenta, através de uma reportagem, diminuir, desqualificar a mulher, uma mulher que deu nome, né? Então, assim, a gente percebe que não é fácil. Ser mulher não é fácil. No mundo de hoje, no mundo de ontem, e ainda a previsão é de que 200 anos ainda haverão de ser necessários para que as mulheres se igualem aos homens em direitos, em oportunidades, em respeito. Mas à medida que as mulheres avançam, à medida que as mulheres ocupam espaços, muitas mulheres vêm com elas. Eu falo que
que quando eu estou juíza, num cargo ainda de juíza criminal, que é uma juíza que pune comportamentos, principalmente masculinos, eu acabo mudando comportamentos ali, de forma forçada, mas Isso representa muito. E quando a gente abre a porta para uma mulher, a gente abre para várias. Então, onde uma mulher está e onde uma mulher permanece, ela é força para todas as outras. Mas não é fácil. É um caminho longo ainda a se percorrer, mas eu acredito que as mulheres estão se esforçando muito e vão chegar ainda no lugar que elas merecem, né? Todas elas. Mas é uma luta árdua, né? Eu me sinto honrada de estar num lugar como esse, né? Um lugar masculino, um lugar machista, de uma juíza criminal. Eu não sou uma juíza de família, da vara de família, por exemplo, que é a juíza que vai tentar negociar ou acolher. Não, eu sou a juíza que impõe regras, né? E geralmente quem impõe regras são homens, quem decide são homens. Então é um ambiente muito masculino. Então eu me sinto honrada de ocupar esse lugar, de mostrar para outras mulheres que é possível, que se faz um trabalho tão bom quanto o de homens, talvez até mais elogiado, que seja porque os méritos vêm, né, com o trabalho bem feito. Então, assim, eu acho que é por aí. Mulheres ocupando espaços vão mudar esse mundo, a sociedade vai mudar, não tem jeito. Não teremos outro caminho, não, né, doutor? Graças a Deus. E eu gostaria, né, para encerrar, eu passaria horas aqui conversando com a senhora. Se a gente entrar na área da senhora, então a gente vai muito longe, né? Mas para encerrar o nosso Líder Inovador aqui, eu gostaria que a senhora falasse, né, algo para inspirar aquelas jovens, né, talvez aquela pessoa que está nos assistindo e que tenha presenciado ou que seja vítima de alguma situação de violência ou de limitação, né, para poder alcançar aí voos mais altos, poder ocupar espaços que talvez a família não acredite que seja dela. A senhora deixasse uma inspiração, porque a senhora hoje é a nossa líder inovadora. Eu acho interessante o termo, né, líder inovador. Se eu fosse dar um exemplo de alguém empreendedor, certamente seria uma mulher. Porque a mulher, ela é empreendedora demais. A mulher, ela empreende a casa, ela empreende os filhos, ela empreende trabalho. Ela faz uma gestão de várias coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto ela acorda e faz o café da manhã e põe o menino para tomar banho, depois ela faz a tarefa, depois ela deixa na escola, ela vai trabalhar, ela chega, ela faz o almoço. Olha só como ela gere quantas coisas ao mesmo tempo. Então, as mulheres são empreendedoras natas, são líderes natas. E as mulheres são extremamente fortes. Muitas só não descobriram a força que têm. Então, assim, o meu recado que eu dou para as mulheres é que nada te limite. Siga seus sonhos, vá em busca, porque tudo é possível. E você pode ocupar qualquer lugar que você queira, que você sonhe. Basta acreditar e empreender, que é algo que é nato das mulheres. Acho que é isso. Acho que eu vou pedir para a senhora deixar um recado para os homens, doutora. Ai, gente. Bom, homens, vou falar do primeiro homem que eu conheci, né? Que foi meu pai, que é um exemplo, né? Depois, um juiz que eu conheci que foi o meu espelho para seguir, né? Então, os homens fazem parte das nossas vidas. Os homens são nossos companheiros, são nossos amantes, são os nossos guardas-costas, são as pessoas que vão estar ali te apoiando. Eu tô aqui com você. Então, assim, quero deixar um agradecimento, né, especial, então, pro meu avô. Olha só, eu falei de tantos homens importantes, né? Meu avô, meu pai,
Dr. Camargo Neto, que foi o juiz com quem eu trabalhei, que me inspirou. Meu esposo, que está até aqui me assistindo, que sempre me acompanha. Sem esses homens que são parte da minha história, né? Então, homens, sejam parte da história das mulheres que estão ao seu lado. Sejam companheiros, né? E vocês fazem parte da história. Eu falo que quando a gente vê uma mulher forte, um homem forte está do lado. Não tem como. Né? Ele está ali te apoiando, ele está ali te dando colo, ele está ali tirando as suas angústias, ele está te protegendo. Não tem como. E eu falo que o nosso ser, ele é masculino e feminino também. E a gente tem que saber equilibrar os dois. A gente tem de dentro de nós esses dois, porque os dois fazem o nosso ser e os dois são importantes. E o homem e a mulher, no meu entendimento, são importantes, né? A família vem daí. Então, para vocês, homens, busquem o melhor de vocês. Busquem o feminino dentro de vocês, né? Para que vocês possam também acolher, também ser amorosos, impulsionar suas filhas, crescer com elas, sonhar com elas. Acho que é isso. Que honra, doutora Sabrina, poder recebê-la aqui no Líder Inovador. É muito gratificante conversar com a senhora, poder ouvir toda a sua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Obrigada.